Seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, sou pastor, estou na apresentação deste programa que certamente vai abençoar a sua vida. No programa de hoje nós teremos uma palavra para abençoar o seu dia. Onde está o seu foco? Ele está em Deus ou nos gigantes que enfrentamos no dia a dia? Também teremos uma música clássica chamada Sinceramente. E no Teologando nós iremos falar sobre maldição hereditária. O que a Bíblia ensina sobre este assunto? Está no ar o programa Propósitos de Vida. O conceito da maldição hereditária é muito usado pela mídia gospel e muitos líderes sucumbiram a este ensino. Os pregadores adeptos ao ensino da maldição hereditária tentam resolver problemas relacionados a álcool, depressão, divórcio ou alguma outra doença, dizendo que é consequência porque algum familiar do passado viveu assim ou praticou aquele pecado, trazendo maldição para os descendentes. Atrelado a este ensino vem a solução, que seria descobrir qual geração do passado praticou determinado pecado que transmitiu essa maldição e, após a descoberta, pede-se perdão pelo erro cometido por aquele antepassado e o problema está resolvido. A maldição estará desfeita. Por causa da divulgação deste conceito, que tem se tornado muito comum no ambiente evangélico, campanhas e mais campanhas têm sido lançadas prometendo a solução para esses problemas. Mas fica a pergunta: o que a Bíblia realmente ensina sobre maldição hereditária? Um dos textos bíblicos mais usados pelos pregadores da maldição hereditária para defender esse ensino é Êxodo capítulo 20, do versículo 4 até o 6, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O texto fala sobre a consequência de quem se curvar ao pecado da idolatria. E para ficar claro para todos os telespectadores, os filhos que repetem as mesmas falhas que os seus pais praticaram, vão acabar colhendo o que os seus pais colheram. É a famosa semeadura e colheita. No texto que lemos, nós estamos falando de uma ordem que Deus deu ao povo de Israel. Podemos ver em mais algumas citações que iremos dar aqui que Deus é o autor do castigo, o que alguns chamam de maldição. Isso seria a manifestação de sua ira. Agora em Ezequiel, no capítulo 18, lemos como Deus trata essa questão da maldição hereditária. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 e versículo 2 diz: que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? O povo de Israel achava que estava pagando pelos pecados de seus pais. Estavam sendo castigados por algo que não fizeram. Na época dessa profecia, eles estavam cativos na Babilônia e achavam que estavam pagando pelos erros de seus pais. Mas no versículo 3 e 4, Deus deixa claro: juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais este provérbio em Israel,
pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Então Deus explica que seu juízo visita a iniquidade dos descendentes de homens ímpios que andam pelo mesmo caminho perverso de seus antepassados. Mas esse castigo divino vem sobre eles devido aos seus próprios pecados. Pecados estes que são similares aos que seus pais cometeram. No próximo bloco, eu irei citar alguns exemplos que são classificados como maldição hereditária e farei alguns comentários. Veja esse exemplo. Já observou uma família em que todos os membros usam óculos? O pai, a mãe, os irmãos, do maior ao menor, estão usando óculos. Essas pessoas estão debaixo de maldição e precisam ser libertas. Este é um problema causado pelo ensino de maldições hereditárias. Confundir doenças transmitidas por herança genética com maldições espirituais. No texto de João, capítulo 9, os discípulos de Jesus perguntaram para ele sobre o cego de nascença. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus responde, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Parece que os discípulos acreditavam na maldição da família, mas Jesus acabou com qualquer crença que eles pudessem ter a respeito da deficiência visual daquele homem. Essa deficiência ter sido provocada como castigo de pecados praticados pelos pais. Jesus nunca ensinou isso. Outro ensino que faz parte desse pacote são os espíritos familiares. O que são os espíritos familiares? São maus espíritos decaídos que se tornaram familiares numa família. Eles a seguem com suas fraquezas, pecado físico, mental e emocional, tentando seus membros onde eles têm inclinações para pecar. Para resolver essa situação, acabam fazendo orações, pedindo perdão pelos pecados dos antepassados. Nós temos que entender uma coisa. Deus não culpa ninguém pelos pecados praticados por outros. Em nenhuma parte da Bíblia temos que interceder por quem morreu, ou pedir perdão pelos pecados praticados por quem morreu. Arrependimento é uma coisa pessoal, é você e Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 2, diz assim que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu poderia falar de maldições no nome, poderia falar de possessões na vida das pessoas, possessões demoníacas, mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo da graça de Deus, uma nova aliança. Quando encontramos em Jesus a salvação, Ele nos salva por inteiro, por completo. Muitos hábitos, práticas e pensamentos darão lugar ao novo homem, que tem agora a Cristo como modelo a ser seguido. Então, pense nisso. Pense nisso. Esse é o nosso Teologando de hoje.
realmente eu preciso encontrar outro caminho pra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver do que lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que das trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscando o bem, gozam a paz, tem um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas que eu posso sentir e vão enchendo o vazio em mim. Nova canção quero cantar, eu quero este amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor, certamente, certamente o caminho melhor. Nós vamos para a palavra profética de hoje e nós temos uma mensagem edificante, desafiadora e abençoadora para o seu coração. Este é a palavra profética. O tema do palavra profética de hoje é: onde está o seu foco? Está registrado em 1 Samuel capítulo 17, que conta a clássica história de Davi e Golias. Eu não irei ler o texto para não tomar muito tempo, mas visualize em sua mente agora um garoto à beira de um riacho, pegando pedras, o sol batia em seus cabelos, cor de cobre. Pense também agora no alto da montanha, uma turma de guerreiros, e o maior de todos tinha uns 3 metros de altura. Olhando para os dois, parecia que haveria uma luta desigual. Um é musculoso, o outro é franzino. Um é alto, o outro é baixo. Um é musculoso, o outro é magrelo. Um era idólatra e o outro confiava em Deus. Quem é o seu Golias? Quem é o seu Golias? O Golias que você enfrenta, ele não carrega espada ou escudo, mas ostenta as espadas do desemprego,
espadas do abandono, espadas do abuso sexual, espadas da depressão. O Golias de hoje pode ser as contas que você não pode pagar, algum pecado que você não consegue rejeitar, um passado que não tem mais como mexer e talvez um futuro que você não consegue encarar. Você sabe muito bem quem é o seu Golias. Os israelitas passaram 40 dias ouvindo a humilhação de seu Golias. E há quanto tempo o seu Golias te persegue? Os irmãos de Golias eram antigos inimigos dos israelitas. 300 anos atrás, Josué expulsou o povo de Golias da terra prometida. Os outros povos foram exterminados, menos o povo de Gate e mais outros 2 povos. Talvez os soldados de Israel, ao ver aquele desafio, falavam: não, de novo não. Meu pai lutou contra essa turma, meu avô lutou contra essa turma, meu bisavô lutou contra eles, né? De repente você que está assistindo o programa pode estar pensando: na minha casa o vício é algo que assola minha família há tempos. Na minha família todos passaram pelo divórcio. Minha mãe não consegue manter amizade com ninguém. Meu pai é um grande mentiroso. Você conhece o seu Golias. Ele sempre aparece para te assustar. Mas esse gigante que você enfrenta, é isso tudo que você vê? Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 26, relata que enquanto os soldados de Israel falavam do Golias, Davi chega falando de Deus. Mesmo quando Golias zombava, Davi dizia: eu irei a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ninguém fala sobre Deus, somente Davi. Enquanto os olhos estavam sobre o gigante, Davi tinha os olhos fitos em Deus. Davi via o gigante, mas Davi também via Deus. E por várias vezes ele dizia: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então destaque na palavra exércitos. Não era apenas o exército de Israel, não, mas Davi via os pelotões do exército celestial, pelotões de anjos, infantarias de anjos, o poder de Deus agindo em seu favor. Enquanto os soldados de Israel fecham os olhos, aquele menino franzino vai de encontro ao gigante, prepara a pedra, acerta-o e ele tomba. Davi corta a cabeça dele e está derrotado. Quando foi que você enfrentou o seu gigante Golias? E como você enfrentou? Muitos se escondem atrás da bebida, atrás da mentira, atrás da infidelidade, atrás de outras coisas que não Deus. No Salmo 91, versículo 1, diz assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Faça Deus aumentar e Golias diminuir. Diga assim, declare, gigante do divórcio, você não vai entrar na minha casa. Gigante da depressão, você pode levar uma vida inteira, mas você não vai me vencer. Gigante da mentira, vai cair por terra. Gigante da calúnia, da fofoca, nos meus lábios não. Nós precisamos da história de Davi. Os gigantes nos espreitam. Os gigantes da rejeição, gigantes do fracasso, gigantes da vingança, gigantes do remorso, gigantes. Nós temos que encará-los, mas você não precisa enfrentar sozinho. A vida de Davi é cheia de altos e baixos, e toda vez que ele se concentrava em Deus, os gigantes caíram. E toda vez que Davi não se concentrou em Deus, foi ele quem caiu. Entregue-se a Deus. Entregue-se a Deus mais do que aos seus problemas. Pense mais em Deus do que em seus problemas. Pense mais na graça de Deus do que em suas reclamações. Pense mais na graça de Deus do que em suas culpas. Se você se concentrar nos gigantes, você tropeçará. Mas se você se concentrar em Deus, os gigantes cairão. Erga os olhos para o matador de gigantes. O Deus que fez de Davi um milagre está pronto a fazer o mesmo com você.
Muito bem, o programa Propósitos de Vida está chegando no final. Eu quero agradecer a sua audiência e eu quero convidá-lo a divulgar mais e mais o nosso programa, a divulgar mais e mais o nosso ministério. Estamos anunciando a Palavra de Deus há 6 anos aqui nos meios de comunicação, abençoando a sua vida, o seu lar. Inscreva-se em nosso canal, o meu canal no YouTube, o canal Adriano Papa. Ative o sininho e toda vez que for postado ali o programa, você pode rever quantas vezes você quiser. Você pode também curtir a nossa página no Facebook, a página Propósitos de Vida. Sempre temos frases com propósitos para que você tenha uma semana abençoada, e temos vídeos do programa que também são postados ali. E você pode assistir o nosso programa também na Astro, no canal da Astro, e pode assistir no site da TV Caravelas, www.tvcaravelas.com.br. A todos vocês, fiquem na paz de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho pra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, por que lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus, e que das trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscando o bem, gozam a paz.